Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui de volta com vocês para uma videoaula muito interessante. Eu vou começar agora a gravar uma sequência de aulas de um assunto extremamente importante para todo vestibulando. Seja qual for o vestibular que você for fazer, análise combinatória é algo primordial. E a nossa aula de hoje vai ser uma aula sobre princípio fundamental da contagem. Bom, gente, nós vamos começar agora a nossa primeira aula sobre análise combinatória, falando sobre o princípio fundamental da contagem. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que você pode resolver inúmeros problemas de combinatória. Sempre vai aparecer algo diferente para poder colocar sua cabecinha para funcionar. Mas vamos começar introduzindo esse assunto com um exemplo bem simples, tá? Vamos lá, ó. Luísa vai sair com suas amigas e, para escolher a roupa que usará, separou 2 saias e 3 blusas. Olha só, 2 saias e as 3 blusas que ela separou. Perfeito? De quantas maneiras ela pode se arrumar? Usando, obviamente, essas 2 calças e essas 3 blusas. Vamos lá. Vamos fazer as possíveis combinações entre as saias e as blusas. Observe que você tem a saia vermelha, com a maior quantidade de cor vermelha, e essa blusinha verde, com esse detalhezinho azul. Então, combinando essas 2 peças, você teria essa combinação. Você também pode fazer a combinação da saia azul com essa blusinha verde, ou pode fazer a combinação da saia vermelha com a blusinha rosa, ou a saia azul com a blusinha rosa. Há ainda a possibilidade de fazer a saia vermelha com a blusa roxa e a saia azul com a blusa roxa. Perfeito? Então você tem aí as 6 possíveis combinações de roupas que ela pode fazer com as 5 peças que ela possui, né? São 5 peças, são 2 saias e 3 blusas. Portanto, há 6 possíveis combinações entre as peças de roupas. Portanto, como há 2 tipos distintos de saias e 3 tipos distintos de blusas, então o número de possíveis formas de Luísa se vestir é 2 vezes 3, que dá igual a 6. Perfeito? Logo, nós podemos enunciar o princípio fundamental da contagem, muito conhecido como PFC, ou princípio multiplicativo da seguinte maneira. Se uma decisão D1 pode ser tomada de N maneiras e, em seguida, outra decisão D2 puder ser tomada de M maneiras, o número total de maneiras de tomarmos as decisões D1 e D2 será N vezes M. Perfeito? E agora, para que a gente possa estabelecer aqui mais alguns casos, mais alguns exercícios e fixar bem esse conceito, vamos fazer 3 exercícios maravilhosos que eu separei para a gente poder treinar. Vamos para o primeiro. Um shopping center possui 4 portas de entrada para o andar térreo, 5 escadas rolantes ligando o térreo ao primeiro pavimento e 3 elevadores que conduzem do primeiro para o segundo pavimento. De quantas maneiras diferentes uma pessoa, partindo de fora do shopping center, pode atingir o segundo pavimento usando os acessos mencionados? Vamos então para a solução. Inicialmente, observe que há 4 portas de entrada para o andar térreo, para o térreo, não é isso? Há também 5 escadas rolantes que levam do térreo para o primeiro pavimento e 3 elevadores que levam do primeiro para o segundo pavimento. Eu quero saber de quantas maneiras uma pessoa que está do lado de fora do shopping pode chegar até o segundo pavimento. Então, nesse problema, você tem 3 decisões para se tomar. Primeira é: qual porta de entrada
para o térreo eu vou fazer, eu vou entrar. Qual escada rolante das 5 eu vou usar para chegar até o primeiro pavimento? E qual dos elevadores eu vou tomar para poder chegar no segundo pavimento? Então, gente, pelo princípio fundamental da contagem, o número de maneiras diferentes de uma pessoa, partindo de fora do shopping, atingir o segundo pavimento, usando os acessos mencionados, é 4 vezes 5 vezes 3, que dá igual a 60. Então, nesse exercício, nós tivemos 3 decisões para serem tomadas. A primeira era qual porta de entrada para o térreo, a segunda era qual escada eu ia pegar e a terceira era qual elevador eu iria pegar. Então, era 4 vezes 5 vezes 3, que dá igual a 60. Perfeito? O princípio fundamental da contagem, ele se estende não apenas para 2 decisões, como ele foi mencionado por mim lá no enunciado dele. Ele pode ser usado para qualquer quantidade de decisões. Vamos então para o segundo exercício. Cada questão de um vestibular é um teste de múltipla escolha com 5 alternativas distintas e uma única correta. Em cada uma dessas questões, o número de maneiras de distribuir as alternativas de modo que a correta não seja A nem B é. Esse problema é um problema bem mais elaborado, é um problema um pouco mais complicado de você analisar, mas a gente vai explicar aqui da melhor maneira possível. Preste bem atenção, gente. Imaginemos que uma questão dessa prova seja a seguinte. Imaginemos que a questão seja a seguinte. Qual o valor de 10 mais 10? Aí você teria na alternativa A 1, na alternativa B 2, na alternativa C 3, na D 4 e na alternativa E 20. Então, gente, observe o seguinte. Nós sabemos que a resposta correta é a alternativa E, ou seja, 20, de acordo com o que está exposto aí na sua tela. Desejamos saber de quantas formas podemos distribuir as alternativas de maneira que a correta não seja nem A e nem B. Então vamos prosseguir aqui. Qual o valor de 10 mais 10? Esse é o enunciado da questão. Eu pintei aqui de vermelho, destaquei de vermelho as alternativas A e B, para que você possa perceber que eu não posso colocar a alternativa correta, que é o 20, nem na letra A nem na letra B. Então, nós temos as seguintes possibilidades de respostas. Nós temos a possibilidade de ser o 1, o 2, o 3, o 4 ou o 20, como eu já havia colocado lá na outra tela. Então, gente, a primeira coisa que você tem que perceber é quantas possibilidades existem para se colocar na alternativa de letra A. Veja que você tem 5 números, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 20. Mas o 20, que é a resposta correta, não pode ir para a letra A. Portanto, das 5 possibilidades, eu teria 4 possibilidades na letra A. Poderia usar o 1, o 2, o 3 ou o 4. Suponha que dentre as 4 possibilidades eu usei o 1. Agora vamos para a letra B. Na letra B, eu não posso usar o 20. Portanto, eu não tenho 4 possibilidades. Eu só tenho o 2, o 3 e o 4. Ou seja, só tenho 3 possibilidades. Suponha que das 3 possibilidades que eu tenho, eu usei o 2. Agora, na alternativa C, eu posso usar o 3, ou o 4, ou o 20. Ok? Então, eu teria 3 possibilidades também. Suponha que eu usei o 3. Na alternativa D, me restam 2 possibilidades. Suponha que eu usei o 4. E, finalmente, sobrou apenas uma possibilidade, que seria usar o 20 na última alternativa. Certo? Desta forma, a quantidade de formas que podemos distribuir as alternativas é 4 vezes 3, vezes 3, vezes 2, vezes 1, o que vai dar 72 possibilidades. Essa questão, ela não é uma questão tão simples, tá? Ela é bem mais elaborada que a primeira. E agora nós vamos partir para um exemplo bem mais
elaborado, bem mais complexo que esses outros dois. Eu tratei de colocar 3 exercícios em ordem crescente de dificuldade, para que você possa ver as variações, mas são muitas variações que podem existir entre as questões de combinatória. Vamos para o terceiro exercício. Maria deve criar uma senha de 4 dígitos para sua conta bancária. Nessa senha, somente os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5 podem ser usados e o mesmo algarismo pode aparecer mais de uma vez. Contudo, supersticiosa, Maria não quer que sua senha contenha o número 13, isto é, o algarismo 1 seguido imediatamente pelo algarismo 3. De quantas maneiras distintas Maria pode escolher sua senha? Pois bem, vamos para a solução. Eu vou enunciar aqui alguns exemplos de possíveis senhas que ela não pode usar, que seriam a senha 1324, porque aparece o 13 no início. A senha 4135, ela tem o 13 no meio. E a senha 5213, ela tem o 13 no final. Todas as senhas possíveis para essa situação aí seriam 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, o que dá 625. Isso aí é sem me importar se eu posso ou não ter o 13 na senha. São todas as possibilidades, gente. Seriam 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que dá 625. Porém, nós precisamos excluir todos os casos onde aparece o 13. Para isso, eu vou estabelecer os casos onde as senhas iniciam com 13 e eu vou ver quantas são. Quantas senhas iniciam com 13? Ó? Você tem aí um quadrinho onde a senha começa com 13. Ó. Logo nesse terceiro quadrinho, eu teria 5 possibilidades e no quarto quadrinho eu teria 5 possibilidades também. Ou seja, gente, eu teria um total de 5 vezes 5, que dá 25 senhas que iniciam com 13. 25 senhas que iniciam com 13. Agora vamos para as senhas que possuem o 13 no meio da sua configuração. Observando aí, ó, você tem o 13 no meio, sobram 5 possibilidades para a primeira casinha e 5 possibilidades para a última casinha. Logo, eu teria também um total de 5 vezes 5, o que dá 25 senhas possíveis com o 13 no meio. E, finalmente, as senhas que têm 13 no final, elas seriam assim, ó. Eu teria 5 possibilidades na primeira casa e mais 5 na segunda casa, o que totalizaria também 25 senhas. Perfeito? Então, esse esquema ele está bem arrumadinho, mostrando que existem 25 senhas que começam com 13, 25 senhas que têm 13 no meio e 25 senhas que têm 13 no final. Porém, observe que nós teríamos 25 mais 25 mais 25, 75 senhas que possuem o 13 em sua configuração. Mas existe um problema aí, galera. Ó. A senha 1313, ela aparece tanto entre as 25 que iniciam com 13, quanto entre as 25 que terminam em 13. Então, essa senha 1313, ela foi contada em duplicidade. Ela foi contada dentre as 25 que tem 13 no início e entre as 25 que tem 13 no final. Perfeito? Logo, pessoal, o total de senhas que possuem 13 é 25 mais 25 mais 25 menos 1, ou seja, 74 senhas possuem 13. Como eu estou interessado nas senhas que não possuem 13, o número de senhas possíveis é 625, que é o total de senhas, menos as 74 que tem 13, ou seja, 551 senhas. Perfeito? Observe então que o grau de dificuldade desse terceiro exercício e último dessa videoaula
é um pouco diferente e bem mais complicado que as outras duas questões. Beleza, galera? Então é isso. Bom, pessoal, como vocês viram, essa aula de PFC, Princípio Fundamental da Contagem, foi uma aula básica, bem simples, com alguns exercícios bem interessantes. Claro que existe uma variedade gigantesca de problemas de análise combinatória, gente. Nós vamos, na sequência, ver problemas de arranjo, ver problemas de permutação, problemas de combinação, até a gente chegar na probabilidade, tá bom? Em breve a gente vai estar gravando essas aulas. Galera, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e um beijo grande do tio Rob. Tchau!